Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando e eu agradeço muito essa oportunidade. Agradeço primeiramente a minha secretaria por ter me dispensado, me disponibilizado, né, receber um convite para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje e o meu secretário, a minha subsecretária, eles me liberaram, né, e eu agradeço muito a Ciência Manaus por isso. E para mim é uma grande honra e um grande desafio de falar de ferramentas de qualidade no setor público. No setor privado, isso é muito comum. Eles já trabalham com essas ferramentas de uma maneira bastante cotidiana, de uma maneira muito tranquila. No serviço público, ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas a ferramenta da qualidade, ela nos ajuda a otimizar o nosso trabalho, ela nos ajuda a identificar problemas, ela nos ajuda a criar soluções para os problemas de uma forma mais efetiva e tranquila. Ela tira a questão pessoal e coloca muito a questão técnica, profissional. E isso é muito bom. E falar para as nossas equipes de saúde, porque isso não é aplicado apenas para a saúde bucal, ela é para o serviço de saúde. Na realidade, as ferramentas da qualidade, elas foram criadas para as indústrias, para otimizar processos, para identificar problemas, para fazer análise dos processos, né, de trabalho ou os processos produtivos. Então, as ferramentas da qualidade, elas foram criadas para atender esse público. E, há alguns anos, o setor saúde começou a agregar essas ferramentas para analisar, para diagnosticar, para monitorar os nossos processos, levando um serviço de qualidade, não só para mensurar metas, para mensurar a nossa produtividade, mas para que, além disso, nós possamos, de fato, proporcionar um serviço de qualidade. Então, eu me sinto muito honrada em falar sobre isso e muito feliz, porque eu tenho trabalhado com isso dentro da minha secretaria, em algumas unidades nossas, e isso é muito bom. Eu fico muito grata mesmo pela oportunidade, e é um desafio, considerando que dar essa aula, que é uma aula bastante dinâmica, pela telesaúde, ela vai ser bem desafiadora, porque geralmente nós escrevemos, eu vou contar com a participação de vocês. Eu gostaria muito de contar aí com a participação de vocês, viu? Então, vamos iniciar aí esse nosso processo de troca aí de conhecimento, de ideia, e eu estou aqui à disposição, ok? Então, vamos lá. Para a gente falar de qualidade, a gente precisa primeiro, isso aqui vai ser também um grande bate-papo, e para a gente falar de qualidade, a gente também fala um pouquinho sobre organização. Vocês já ouviram falar sobre a teoria de Pareto? Então, a teoria de Pareto é a teoria 80-20, né? A teoria 80-20 é você faz 20% de esforço e tem 80% de resultado. Então, é tão legal essa teoria, é tão bom aplicar isso na nossa vida, que isso não serve apenas para a parte profissional, mas ela é bastante utilizada para a nossa vida pessoal também. E aí, nós temos que destacar alguns pontos disso. Onde é que eu vou fazer 20% de esforço para eu ter 80% de resultado? E isso é maravilhoso, né, gente? Então, delegue tarefas que podem ser executadas por outros. Então, ele fala isso porque, para algumas pessoas, delegar tarefas é bastante desafiador. Existem pessoas que querem centralizar tudo, porque elas querem ter o controle. Existem essas pessoas, isso é natural. E essas pessoas, elas vão se adaptando à medida que o tempo passa, ou que o trabalho se desenvolve, e elas vão se adaptando e passam a adotar a questão de delegar tarefas aos outros como uma questão até de confiança no trabalho que o outro está fazendo. Então, delegar tarefas que podem ser executadas por outros, né? E isso vai otimizar, isso vai deixar a pessoa concentrada ou focada em outros trabalhos, em outras ações e atividades que elas poderão ser executadas.
Tenha uma agenda diária. É bastante desafiador, né? Nara, a gente não consegue cumprir uma agenda 100%. A maioria das pessoas tem essa ideia. Ok, se você não vai cumprir a tua agenda diária 100%, mas pelo menos estabeleça o que você vai fazer no outro dia. Programe-se. Programe o que você vai fazer no outro dia. Mesmo que você não consiga cumprir 100%, mas estabeleça essa agenda diária e procure fazer o máximo que você puder. Isso vale para o nosso consultório, isso vale para a nossa unidade de saúde, isso vale para a nossa vida. Organize os dados. O que eu vou organizar dentro do meu trabalho, dentro das equipes de saúde, né? Tenha uma rotina, faça uma lista do que realmente é importante. O que é importante? Faça pausas. Gente, dentro da literatura que a gente pode ler sobre performance e desenvolvimento pessoal, vários autores escreveram a seguinte frase: se você não para 10 minutos no seu dia, você não está vivendo. Então, assim, pare 10 minutos no seu dia, faça uma meditação, fique tranquilo, né? Retire todos os pensamentos da sua cabeça. Esses pensamentos de trabalho, do que eu tenho que fazer, do que eu vou fazer. Não, faça essas pausas, dê uma descansada, né? 10 minutinhos, 5 minutos, Nara, 10 minutos é muito para mim. Ok, 5 minutos, fique quieto, tranquilo, faça um alongamento, né? Porque, gente, vocês vão produzir mais, acreditem. Quem está falando para vocês é uma pessoa totalmente hiperativa na questão de trabalho. Para mim, fazer essa pausa era assim, utópico. E hoje eu já consigo fazer aí uma meditação durante 10 minutos. Então, isso aumenta a nossa produtividade. Isso aumentou a minha produtividade, aumentou o meu equilíbrio emocional. E isso é importante para o desenvolvimento das nossas atividades. E assim, gente, uma vida pessoal tranquila, uma vida pessoal boa, uma vida pessoal equilibrada, ela é um pré-determinante para uma vida profissional de sucesso. E sucesso ele não está relacionado somente ao quanto você ganha, mas o quanto você está bem, você está satisfeito, está feliz com o que você está fazendo. Vamos lá. Em seu planejamento diário, deve ter diferenciado o que é urgente e o que é importante. Achei interessante que eu cheguei aqui na UEA hoje, eu fui ali na coordenação de odonto e eles têm um painel do que é para fazer, o que está sendo realizado e o que já está sendo concluído. E embaixo tem o que é urgente e o que é importante. Isso faz parte do planejamento diário. Planejamento diário importantíssimo, gente. Se as nossas equipes não param para determinar o que é realmente importante, estamos, como é que eu posso falar? Estamos sujeitos a falhas. Evite fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é um desafio, né? Algumas pessoas são multitarefas e elas querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, gente, vamos priorizar, vamos estar naquele momento fazendo aquilo, estar ali. Hoje existem pessoas que fazem cursos de mindset, né? E mindset são atenção plena, não está relacionado à meditação, não, é atenção plena, é você estar plenamente focado e ali no que você está fazendo. Se você está atendendo, você está atendendo e você está ali naquele lugar, naquele momento. Então, se você começar junto com a sua equipe ou na sua casa a utilizar a teoria de Pareto, isso já é um bom começo, né? Ah, Nara, eu não consigo fazer isso 100%. Beleza, começa devagar, não se cobrando muito. Então, vamos lá. E isso, Nara, o que tem isso a ver com qualidade? Tem tudo a ver com qualidade. Porque o que é a qualidade, na realidade? A qualidade é você atender a necessidade do teu cliente, que pode ser um usuário, que pode ser uma pessoa na sua casa, que pode ser qualquer pessoa de qualquer classe social, ou o seu público, ou aquelas pessoas que realmente convivem com você.
Então, é atender às necessidades e às expectativas também. O que ele está esperando? O que ele quer receber? Quando a pessoa procura a unidade básica de saúde, quando ela procura o atendimento médico, de enfermagem, o atendimento odontológico, o que de fato aquela pessoa quer, ela precisa? Né? Então, eu realmente estou proporcionando o melhor que eu posso fazer. Então, realmente é ter essa reflexão. Então, vamos lá. Antes de nós começarmos, de fato, a entrar nas ferramentas da qualidade, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Um vídeo que a gente chama do porquinho que vai procurar um biscoito. E eu quero, depois, que vocês me ajudem a conversar, eu quero que vocês troquem as ideias comigo sobre quais foram as conclusões que vocês tiraram desse vídeo, tá bom? Qual foi a mensagem desse vídeo? O porquinho, ele conseguiu, ele utilizou todas as ferramentas que ele podia utilizar para tentar alcançar o biscoito? O que vocês acham? Ele conseguiu utilizar desde a ferramenta mais simples às mais caras. Vocês viram que ele foi de avião, tentou pular, ele pulou de paraquedas, né? Então ele usou várias tecnologias aí, muitas ferramentas, e ele tentou de todas as formas. O foco dele era chegar no biscoito. E ele usou todas as armas que ele tinha. Contudo, ele não conseguiu, né? Por quê? Justamente, ele não teve um planejamento. Com os erros que ele cometeu, ele não aprendeu,
ele não analisou, ele não parou de, puxa vida, desse jeito aqui não deu. Eu vou tentar de outro jeito, mas se vocês puderam observar que algumas das ações dele eram muito parecidas com as outras, né? Então, assim, ele não aprendeu com as ações erradas. Então, realmente, faltou ele planejar, faltou ele programar, faltou ele usar a ferramenta de forma correta. Então, alguém se identifica com o porquinho na vida diária? Olha, na vida diária, dentro das nossas unidades, no nosso trabalho, até nas nossas casas, diversas vezes a gente age como porquinho, não é? Então, mas o que nós temos que aprender? Que os erros, eles são para que a gente possa realmente aprender com eles, né? Então, ter foco, mas com planejamento. Kátia, muito bem, muito obrigada pela sua contribuição. E realmente você parar, se eu tiver que parar para sentar com a minha equipe, para sentar, para a gente planejar, para que a gente possa realmente chegar ao nosso objetivo, para que a gente possa atingir o serviço e dar à população ou ao meu time um serviço de qualidade, eu tenho que parar algumas vezes e eu tenho que planejar. Eu tenho que utilizar ferramentas para eu chegar utilizar ferramentas da forma correta para planejar. Então, nós vamos lá. E aí, gente? Por que utilizar as ferramentas da qualidade para solucionar os problemas? Primeiro, para que a gente possa alinhar o processo e identificar quais são os nossos objetivos e qual é o foco. Aonde eu quero chegar, aonde eu estou e para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Então, eu vou alinhar com a minha equipe, eu vou direcionar muito essa palestra para a questão profissional, tá? Mas ela pode ser utilizada para soluções de problemas pessoais, solução de problema de conflitos dentro das nossas unidades, ou até dentro das nossas residências. Mas eu vou exemplificar muito e direcionar para o nosso serviço. Então, eu tenho que alinhar com o meu time. Qual é o meu foco? O que nós vamos planejar? Então, as ferramentas da qualidade, elas são utilizadas para direcionar isso. Redução de desperdícios, falhas e custos, né? Hoje, o que eu tenho feito? Qual é o meu consumo diário ou mensal de material dentro do consultório? Será que o que eu estou recebendo é suficiente? É menos ou é muito? O que eu estou usando muito? O que eu não estou usando? Eu estou mensurando isso? Porque, gente, se nós não mensurarmos, nós não vamos gerenciar. Então, isso é fato. Você não gerencia o que você não mensura. Então, é importante nós termos esse controle. E as ferramentas da qualidade, elas nos proporcionam isso. Melhoria da produtividade, qualidade e resultados. E isso é conjunto, é sistêmico. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque às vezes eu posso ter uma boa produção, eu posso atender 10, 15, 20 usuários, 20 clientes. Mas será que eu estou atendendo ele com qualidade? Será que eu estou tendo bons resultados com o meu trabalho? Então, as ferramentas de qualidade, elas vão direcionar você para isso. E também o realinhamento cultural e o envolvimento interdepartamental. É o envolvimento de todo o time. É o envolvimento de todo um todo. E o realinhamento cultural. O que é cultura, né? Nara, mas o que é cultura? Qual a cultura da minha instituição, da minha empresa? Né? Qual é a cultura? A cultura é aquilo que você traz com você traz com você. Né? Um dia desses eu estava assistindo a uma palestra e ele falou assim, muitas pessoas hoje em dia ainda chegam em casa, bença mãe, bença pai, bença avô, bença avó, né? Então, as pessoas que ainda pedem essa benção, isso veio de pai para filho. Então, isso é cultural, isso é daquela família, né? Os adventistas, né? Eles guardam a sexta-feira, o sábado, né? Então, isso é cultural, isso é dos adventistas, é deles.
Então, assim, a cultura, o que eu faço ali na minha equipe, dentro do meu trabalho? Né? Então, a cultura, o que é um hábito, o que está ali impregnado, integrado na minha equipe, diferenciando os limites e limitações. Porque nós lidamos com limites e limitações todos os dias. Mas, Nara, é diferente o limite e limitação? Sim, existe uma limitação, existe um limite. Por exemplo, alguém me chama para fazer uma corrida, né? Nara, vamos fazer uma corrida, vamos dar uma corridinha? Aí eu digo, olha, eu não vou poder correr com você agora, porque agora eu estou me recuperando de uma lesão na minha coluna e eu não posso correr. Então, é uma limitação física, né? Eu não posso correr porque eu ainda estou me recuperando de uma doença na coluna. Mas aí, se alguém chegasse comigo, Nara, vamos correr? Aí eu digo assim, não quero correr não, é muito quente. É muito quente. E correr para quê, gente? Se o futuro é a morte, vou ficar fazendo o quê? Então, isso são as limitações. Então, o limite, de fato, ele é fato. As limitações, elas são impostas por mim. Então, assim, lidando com tudo isso dentro das nossas unidades, né? E procurando superar o que podemos superar. Então, a qualidade, Nara, a qualidade ela pode ser algo dentro do serviço público? O que vocês acham? Que eu posso ter um atendimento, eu posso fornecer, eu posso prestar um serviço de qualidade no serviço público? Eu queria que vocês me respondessem. É possível? Eu trouxe aqui uma frase que diz assim, resultados de pesquisa global revelam empresas usando mais ferramentas do que nunca para abrir caminho em meio à tormenta. A gente vive, na maioria das vezes, dentro do nosso serviço, a gente vivencia algumas situações de caos, né? Como que eu vou superar isso? Como que eu vou resolver? De uma forma mesmo analítica, de uma forma centrada, de uma forma assertiva. Então, é utilizar ferramentas da qualidade. E isso é usado no mundo inteiro para solucionar problemas. Mas, afinal, Nara, o que são ferramentas da qualidade? Ferramentas da qualidade, ele está dizendo aqui sim, são técnicas utilizadas para definir, mensurar, analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho do processo de trabalho. A utilização delas não resolve por si só os problemas, mas garante o entendimento dos mesmos, né? Então, assim, utilizar ferramentas da qualidade para que eu obtenha um melhor resultado, para que eu identifique aonde estão as minhas falhas, para que eu monitore aquele processo, para que eu possa propor soluções. Né? Às vezes a gente só se coloca no lugar de cobrança, de crítica. Mas espera aí, vamos lá. O que eu posso fazer para melhorar? O que depende de mim para que o meu serviço melhore? Né? Então, eu estou lendo aqui, olha, podemos sim, e a Kátia, a Tereza diz sim, mas tudo depende da integração, chefia e servidor, de forma com que essa seja dada a qualidade para trabalhar. Concordo, né? Só que o que acontece? Como é que eu vou argumentar e questionar isso? Como é que eu vou chamar o meu chefe? Vou dizer assim, olha, chefe, vamos sentar aqui? Eu identifiquei esses problemas, eu identifiquei essas falhas, eu identifiquei que nós necessitamos modificar o nosso processo para que a gente possa ter qualidade. Então, o chefe, ele tem que ter esse olhar também, né, de proporcionar
ou as condições de trabalho. Você está certíssima, Tereza, muito bem. Então, é propor. Bom, Nara, mas e aí? Essas ferramentas, eu posso usar assim de uma maneira, quais são as ferramentas que eu vou usar, como é que eu vou propor, o que eu vou fazer? Bom, aí a gente vem para cá, ó. Cada ferramenta tem uma finalidade, né? Então, de fato, conhecer essas ferramentas, elas são fundamentais para que a gente possa aplicar de uma maneira assertiva. Existem ferramentas que elas poderão ser aplicadas em qualquer momento do processo, seja no planejamento, seja na ação daquele planejamento, seja no monitoramento daquele planejamento. Então, as ferramentas da qualidade, elas são utilizadas, elas podem ser utilizadas em várias etapas de todo o nosso processo de ação e gestão da qualidade, tá bom? Agora existe um ponto importante. Todos, olha só, todos devem estar comprometidos com a filosofia de melhoramento contínuo. É melhoramento contínuo, gente. Os nossos processos em saúde, eles não podem ser engessados. Os nossos processos de trabalho, eles não devem ser engessados, né? Eles passam por um processo de melhoria contínua. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós fizemos a linha guia de saúde bucal em Manaus. Em 2014 nós iniciamos, 2015 finalizamos. Hoje a nossa realidade ela é muito diferente. A linha guia, ela deve ser atualizada, e uma linha guia, ela tem que ser atualizada a cada 2 anos. Os processos, eles devem ser revisados, e não há nenhum problema em atualizar, em modificar os processos, de nossos processos de trabalho, não há problema nenhum, porque nós vamos aprendendo à medida que nós vamos praticando, né? Então, isso é importante. Então, nós temos que estar comprometidos todos com o processo de melhoria contínua. É necessário ter a capacidade de saber quando, por quê e como utilizar as ferramentas da qualidade separadamente ou combinadas. Então, isso é importantíssimo. É chegar à equipe, olha, gente, nós estamos com um problema, e nós precisamos identificar o que está causando esse problema e de que forma nós vamos atuar para solucionar o problema. Nara, mas isso não depende da equipe. Ok, mas vocês vão ter que levar para o superior. Então, levando para o superior o problema com a solução, certamente, né, teremos resultados melhores. Ok? Então, vamos lá. Quais são as ferramentas da qualidade que podem ser aplicadas à saúde? Gente, são muitas, várias ferramentas. O que eu vou passar aqui para vocês é um resumo, as ferramentas mais simples, para que possamos ter um entendimento melhor, tá bom? Então, nós temos aí a carta de controle, nós temos o histograma, nós temos o diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, fluxograma, diagrama de Ishikawa, folha de verificação. Nara, mas algumas dessas ferramentas a gente já utiliza. Exatamente. Algumas ferramentas da qualidade nós utilizamos no nosso dia a dia de uma forma bastante intuitiva, sem saber que o nome dela era a ferramenta da qualidade. São elas que nos norteiam para termos as ações mais assertivas. E aí, Nara, vamos analisar um problema? Vamos analisar. Então, assim, vai ser uma... Agora que eu vou começar a falar sobre essas ferramentas, eu gostaria de contar, assim, vamos construir um plano de ação. Eu vou falar para vocês de algumas ferramentas de uma forma bem didática. Vou tentar, né, eu vou passar para vocês de uma forma mais simples.
A primeira ferramenta que eu quero falar para vocês é o brainstorming, que é tempestade de ideias, ou toró de palpites, né? Algumas pessoas chamam de toró de palpite, mas ela é uma ferramenta gente, bastante utilizada em reuniões e onde todos podem participar. Então, como é que é o brainstorming, né? Numa das nossas reuniões com a equipe, nós vamos analisar um problema. Eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, eu tenho um problema de falta de insumos, né? Falta de insumos. O que causa? Aí eu vou colocar lá, eu vou anotar numa folha de papel, eu posso colocar na parede, falta de insumos. Eu pego aqueles post-itzinhos, ou até folhas, papel cortado retangularmente. O que está me causando insumos? A falta de insumos. Então, vocês vão distribuir esses retângulozinhos para todos os participantes e eles vão escrever de forma... sejam bem-vindos, viu, pessoal de Santo Antônio do Içá. Uma honra, viu, ter vocês aqui. Então, colocar todos os participantes da reunião para escrevam por que nós estamos sem insumos, qual é a causa da falta de insumos. Então, o meu problema está aqui, não tenho insumo suficiente para o mês. O que está me causando isso? E todos vão participar, todos vão escrever as suas... por que eu estou tendo falta de insumos? Nesse momento, gente, nós vamos remover da nossa mente qualquer julgamento, qualquer crítica, e vamos falar aquilo, e vamos escrever aquilo que cada um vai escrever aquilo que acha, por que a gente está tendo esse problema. Então, gente, é super importante vir à tona todas as ideias possíveis. Por isso que nós não podemos criticar, nem julgar ou inibir o nosso colega durante a exposição. Então, por que eu tenho falta de insumos? Né? Eu não tenho falta de insumos porque eu não tenho um controle? Eu não tenho um controle da falta de insumos? Eu tenho um pedido mensal? Ou o pedido mensal não supre? Então, os colegas vão elencar todas as possibilidades, todas as causas possíveis deste problema. Vocês estão conseguindo me entender? Está tudo ok? Tá claro isso? Durante uma reunião, a literatura, ela sugere que o brainstorming ele seja realizado com um grupo de 5 ou no máximo de 12 pessoas. Contudo, gente, nós já realizamos o brainstorming com um número bem maior de pessoas e foi muito produtivo, tá? Então, isso é muito legal. E ele também, essa dinâmica de colar as folhas, é uma dinâmica, mas você pode usar também o flip chart. Então, verbalizar e colocar e agrupar essas ideias, tá? Para o brainstorming, eu tenho que ter um líder que vai comandar, né, um líder que vai ser o moderador, o facilitador desse grupo. E essa ferramenta, ela vai ser realizada entre 10 e 20 minutos, dependendo do tamanho da sua equipe, do tamanho do número de pessoas da sua reunião. Nara, e essa ferramenta, ela é útil para quê? Gente, o brainstorming, ele é importantíssimo para que possamos realizar, ela vai me dar informações para que eu faça um planejamento. Ela vai me dar informações que vão me subsidiar para outra ferramenta, porque eu vou identificar os pontos que estão me provocando aquele problema e dentro de cada ponto desse, eu posso fazer um plano de ação para resolver esse problema. E no brainstorming,
eu posso separar todas essas ideias, eu posso separar ideias, eu posso colocar numa coluna as ideias de recursos humanos, processos, material, então eu posso separar as ideias. Quando todo mundo falar, eu coloquei, então eu vou organizar essas ideias. Eu vou organizar as ideias que estão relacionadas a processo, eu vou organizar as ideias que estão relacionadas a recursos humanos, eu vou organizar as ideias que estão realizadas a processo, método, ao ambiente. Então, eu vou fazer uma organização destas ideias, ok? Então, brainstorming, ele é muito legal, por quê? Porque ele ajuda a identificar o que está causando o problema. Identificando o que está causando o problema, eu posso passar para um plano de ação, que é a matriz Gucci. Por quê, Nara? O que é a matriz Gucci? A matriz Gucci, ela vai me ajudar a priorizar aonde eu vou atuar primeiro. Eu já fiz lá no brainstorm a minha classificação de problemas. E agora, aonde? Dentro daquele vasto mural de ideias, o que eu vou priorizar? Dentro da minha falta de insumos, aonde eu vou atuar primeiro? Tá? Então, a matriz Gucci vai me ajudar. O plano de ação, a matriz Gucci, ela vai me ajudar a identificar, junto com a minha equipe, essa priorização, essa prioridade, tá bom? Então, a matriz Gucci, que é Gucci por quê? É gravidade, urgência e tendência. Então, eu vou ter essa matriz aí, ela tá um modelinho aí para vocês, depois eu vou passar um outro modelo para vocês no próximo slide. O slide, essa aula ela vai ficar disponível para vocês, e qualquer dúvida, no final da apresentação, eu vou disponibilizar meus contatos, e qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Eu estou às ordens. Então, a gravidade. Qual é o impacto desse problema que eu estou tendo agora sobre as coisas, as pessoas, os resultados? Qual é o impacto que a minha falta de insumos ela está gerando? Qual é o efeito disso? Dentro da gravidade, eu vou elencar uma nota de 1 a 5, onde 1 é sem gravidade e 5 é extremamente grave. E aí, gente, o que acontece? Eu quero dar uma dica para vocês. Antes de aplicar a matriz Gucci, é necessário que a equipe tenha um alinhamento prévio. Sabe por quê? Porque, por exemplo, alguma coisa que seja extremamente grave para mim, não é extremamente grave para o Dr. Ricardo. E aí? Como é que a gente vai solucionar isso? Então, antes de aplicar a matriz Gucci, deve ter um alinhamento com a equipe. O que de fato é realmente grave, o que é extremamente grave. Então, alinhar para que possamos, de fato, elencar ali o que é a equipe toda, o time todo, tá bom? O que é 1, 2, 3, 4 e 5. Dentro da urgência, é a relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Então, esse problema, ele pode esperar? Ele é pouco urgente? Ou eu tenho que resolver o mais rápido possível, ou é urgente, ou ele precisa de ação imediata. E a tendência é o potencial de crescimento do problema. A avaliação da tendência de crescimento e redução ou desaparecimento do problema. Bom, qual é a tendência desse problema? Ele vai mudar? O tempo passando, ele vai mudando? Ou ele não vai mudar, ou ele vai piorar a longo prazo? Esse problema ele vai piorar a médio prazo, curto prazo? Ou ele vai piorar rapidamente? Em questão de dias, olha, em sumos, se nós não atuarmos imediatamente, o serviço vai parar daqui a 2 dias. 2 dias é rapidamente. 1 semana é rapidamente, né? Então, a atenção do grupo é focalizada para as opções que, de fato, são relevantes, estabelecendo uma classificação numérica de prioridade. Vamos lá, Nara. Vamos exemplificar? Vamos exemplificar.
Então, olha só, eu coloquei aqui um problema. Problemas que interferem na rotina de lavagem de mãos. Eu fiz isso aí, nós fizemos isso um brainstorm. Então, gente, o que causa quais são os problemas que interferem na rotina de lavagem de mão da minha unidade? Por que os profissionais não estão lavando as mãos? E a gente sabe que lavar as mãos, ela é uma metodologia, é um modo de prevenir, né, as infecções cruzadas, de transmissão de doenças. Então, eu elenquei, aí eu fiz um brainstorm, gente, olha, o pessoal não está lavando mão. Então, nós não temos aqui o hábito, a cultura de lavagem de mãos na nossa unidade, de forma correta. Por quê? Aí, dentro do meu brainstorm, eu tive lá, interrupção no fornecimento de material. Olha, não está vindo sabão, Nara. Não está vindo, eu não tenho papel toalha, eu não tenho sabão apropriado. Então, isso foi um problema elencado, né? Foi uma causa elencada que interfere na rotina de lavagem de mão, que eu identifiquei lá no brainstorm, ok? Gente, vocês estão comigo? Quero que vocês estejam comigo. Tá dando para entender legal? Outra causa que interfere na rotina de lavagem de mãos, a falta de treinamento da equipe. Nara, mas treinar a equipe para lavar a mão? Sim, existe um treinamento para lavagem correta de mãos. Tá? Então, existe esse treinamento, qual o momento que eu tenho que lavar as mãos. Então, tecnicamente, existe. Qual foi a outra causa, Nara? Olha, não tem um POP instituído na ciência, não tem um POP de lavagem de mãos que a gente vai seguir. O Ministério da Saúde, gratidão, gente. Santo Antônio do Içá, Kátia, obrigada, viu? Então, o POP, eu não tenho um procedimento operacional padrão instituído na minha unidade para lavar a mão. Então, essas, gente, foram as causas identificadas lá no brainstorm. Que o brainstorm ele vai me ajudar a identificar isso. Ok, então nós vamos aqui, ó, elencar. Vamos lá, gente. De 1 a 5. A gravidade. Nós vamos analisar primeiro a gravidade de todas as causas, depois a urgência, depois a tendência. Depois nós vamos multiplicar cada um, nós vamos ter aqui um score, e esse score que vai definir a minha prioridade. E aí, gente, interrupção do fornecimento de material, de 1 a 5. Qual é a gravidade dele? Ele é sem gravidade? Se eu tiver material. Se eu não tiver material, eu consigo lavar a mão? Então, de 1 a 5, ele é sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave ou extremamente grave. O que vocês acham? Vamos colocar aqui. Vamos lá. 5. Vamos lá. 5, ele é extremamente grave. Por quê? Porque se eu não tiver material, eu não consigo treinar a equipe. Eu não consigo instituir um POP, porque eu não vou ter um padrão de material. Correto? Então, e aí, falta de treinamento da equipe dentro da matriz, de 1 a 5. Ele é sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave ou extremamente grave. Diante dessa circunstância aqui, se eu for comparar com interrupção no fornecimento, ele tem uma gravidade menor, correto? Então, vamos colocar aqui 4. E o POP não instituído, como ele depende dos outros, vamos colocar aqui 3. Ele pode ser aqui, ele é grave. Se eu não tenho um POP instituído, como é que eu vou ter o treinamento da lavagem de mãos, né? Então, na realidade, o POP não instituído ele é tão grave quanto a falta de treinamento. Porque sem o POP, eu não consigo treinar, ok? Então, analisei primeiro a gravidade. Com relação à urgência, interrupção no fornecimento de material. Eu tenho aqui, pode esperar, é pouco urgente, o mais rápido possível, é urgente ou precisa de ação imediata? Bom, eu acredito que ele precisa de uma ação imediata, não é? Só que eu posso alinhar com a minha equipe, que ele pode também ser extremamente urgente.
né? Eu posso achar que ele é urgente ou o mais rápido possível. Não significa que se a minha gravidade seja extremamente grave, que eu, obrigatoriamente, eu vou dizer que precisa de ação imediata e vai piorar rapidamente. Não, eu posso achar que ele é extremamente grave, mas ele é urgente e vai piorar rapidamente, ou ele vai piorar a curto prazo. Porque o que acontece? Sem lavar as mãos, como é que eu vou ficar? Tá? Então, e aí? A urgência. A urgência eu posso dizer aqui, na interrupção de fornecimento de material, que é urgente. É urgente, digamos. E aqui, eu estou só dando exemplo, tá, gente? Aí, falta de treinamento, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, ok? E o POP também. O POP é o mais rápido possível. E a tendência, gente? Qual a tendência no fornecimento? É piorar a curto prazo, porque se o meu material acabar, já era. Ele piora a curto prazo. Vamos lá. Então, eu vou dizer aqui que é 4. A tendência dele é piorar rapidamente. E a falta de treinamento da equipe, eu posso dizer que vai piorar. Piorar a médio prazo, digamos. Piorar a médio prazo. E aqui, piorar a longo prazo. Ok? Eu estou só dando exemplo. E aí, aqui eu vou multiplicar. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80, correto? Então, aí, o meu score deu 80. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, dá 36. E aqui, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, aí, gente, dentro desse score, o que eu vou priorizar? Então, essa ferramenta, gente, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela vai identificar o que eu vou priorizar dentro do meu plano de ação. Ok? Então, o que eu vou priorizar? Primeira coisa, interrupção no fornecimento de material. Então, aqui é o número 1, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou treinar a minha equipe. E, em terceiro lugar, instituir um POP. Por quê? Porque eu só vou instituir um POP depois que eu treinar a minha equipe. Eu vou ter um POP, mas antes de instituir aquele POP, eu tenho que treinar a minha equipe. Ok? Eu vou treinar a equipe para institucionalizar o POP. Porque essa equipe vai validar o meu POP. Ok? Então, aqui, gente, e pegando esse mesmo exemplo aqui, priorizei o meu problema. Nara, e agora? Eu vou utilizar uma outra ferramenta para que possa realmente me subsidiar num plano de ação? Sim. Agora, eu vou falar para vocês sobre o 5W2H. Olha só, gente, vamos lá fazer uma recapitulação. Primeiro, eu identifiquei o problema através do brainstorm. Eu poderia ter utilizado uma outra ferramenta, que é o 5 porquês. Depois a gente volta nela, porque eu estou um pouco preocupada com o nosso tempo. Então, eu poderia ter utilizado os 5 porquês, né, para fazer essa identificação, que é uma outra ferramenta. Mas aí, o que acontece? Identifiquei o problema utilizando o brainstorm, onde todos puderam participar. Aí agora, eu vim para a matriz Gucci para que eu pudesse priorizar onde eu vou atuar. E agora, eu vou lá para o meu 5W2H, que é o meu plano de ação. Vamos lá. Está aqui, ó, o plano de ação, que é o 5W2H, ele está em inglês, que é what, why, who, how much, when e where. Então, os 5W estão aqui, when, where, what, why e who. E o quanto, e o how much são os 2 Hs, que aqui é o porquê, né? Por quê? Quem vai fazer? Por quê? Por que eu vou fazer essa ação aqui? O quê? Que é o objetivo, as etapas, as fases. O que eu vou fazer? Qual é a minha ação?
Por que que eu vou fazer isso? Quem vai fazer? E como isso vai ser feito? Quando isso vai ser feito e o quanto isso vai custar? Ok? Então, saímos da matriz Guth, onde nós priorizamos, e viemos para 5W2H. E eu vou fazer o exemplo que nós estamos estudando, tá bom? Qual vai ser a minha intervenção? A minha intervenção, de acordo com a minha matriz Guth, é interrupção do fornecimento de material. Vamos lá. Esse é o meu problema. Então, meu problema é interrupção no fornecimento de material. Ok. Então, eu vou atuar nessa interrupção do fornecimento de material. O que que eu vou fazer, primeiramente? Qual vai ser a minha primeira ação para evitar essa interrupção no meu fornecimento de material? O que que eu posso fazer? Fazer o pedido imediatamente? Sim. Vamos lá. Fazer o pedido imediatamente. Mas o imediatamente seria hoje. Né? Quem vai fazer? Quem vai fazer esse pedido? É importante o quem ser uma pessoa. Sabe por quê? Porque uma pessoa responsável, ela vai responder por aquilo ali. Então, uma pessoa tem que ser responsável, não é um setor. Vocês ouviram aquela frase que cachorro que tem muito dono morre de fome? Pois é, então tem que ser uma pessoa. Então, quem vai ser responsável? A Nara. Eu vou fazer o pedido imediatamente. Então, a equipe, quando for analisar ali, Nara, você fez o pedido? Quando que vai ser feito esse pedido? When? Quando que vai ser? Vai ser feito no dia 1º de agosto de 2019. Tá? Esse é o prazo. A Nara vai fazer dia 1º. Aonde que vai ser feito? Na Unidade Básica de Saúde, na UBS. Por quê? Por que que vai ser feito esse pedido? Né? Por que que eu tenho que fazer? Para suprir de forma correta, né, a necessidade do material e o serviço normalizar. Ou então eu posso deixar aqui só isso, ó, normalização do serviço. Não é isso? Por quê? Para o serviço normalizar. Como que eu vou fazer isso? Utilizando, tem um formulário? O formulário padrão de pedidos de insumos. Ok? Exatamente, eu posso instituir um horário sim, tá? Você vai estabelecer. Mas o quando, ele está dizendo o prazo. O prazo é hoje. Hoje termina às 11h59. Ok? Qual vai ser o custo disso? Bom, considerando que nós não teremos custos, porque eu tenho um formulário, eu tenho um lugar lá na UBS, né? Ó, na sala, onde na UBS? Na sala de reuniões da UBS, por exemplo. Eu tenho a sala na UBS. Eu tenho o formulário padrão, então eu não vou ter custos. Então, o meu custo aqui, ele vai ser 0. E aí, o status disso? O status, gente, aqui, ó, já realizado, a setinha para cima. A realizar, a setinha para baixo. E aqui, em andamento, a setinha para o lado. Então, aqui, ó, a setinha para cima, realizado. A setinha para baixo, a realizar, e a setinha para o lado, em andamento. Ok, gente? Vocês estão comigo? E assim, gente, sucessivamente. Outra ação aqui. Esse meu plano de ação, ele vai ter várias ações. Eu estou dando só um exemplo aqui. Ok? Então, esse plano de ação, gente, vocês vão poder acompanhar. Vocês vão ter que ter, vocês poderão acompanhar diariamente, vocês poderão acompanhar semanalmente, vocês poderão acompanhar cada turno. E é super importante isso. Ok, gente? Estão comigo? Então, plano de ação 5W2H é esse. Ok? Aí eu vou passar por uma outra ferramenta bem legal também, e é bem simples, que se chama folhas de verificação.
Isso, Tabatinga, noção de quantidade de pedidos para não ficar. Isso. Então, lá no meu plano de ação, aqui no meu plano de ação, ó, eu posso colocar aqui, ó, realizar o quê? Também aqui, porque esse plano de ação ele pode ter várias ações que poderão ser executadas. Por exemplo, eu vou colocar aí, realizar o levantamento do consumo mensal. O que eu consumo mensalmente? Eu uso quantos tubos de resina? Quantas caixas de anestésico eu uso por mês? Né? Quantos pacotes de gaze? Então, tudo isso vamos fazer. Então, realizar o levantamento do consumo mensal. Isso pode ser uma ação. O quê? Quem vai fazer isso? Vai fazer o Ricardo. Ricardo vai fazer. Quando ele vai fazer? Ele vai fazer do período de 1 a 31/8. Aonde? No consultório de odontologia. Ok? Por quê? Para que eu tenha o consumo, né, uma ideia de consumo, para realizar o pedido com um melhor resultado, para que não falte material para mim. Quanto isso vai custar? Tá bom? Então, gente, são várias ações para atuar ali naquele problema de interrupção de fornecimento de material. Então, nós vamos elencar todas essas ações que vão nos ajudar a sanar aquele problema de interrupção de fornecimento de material. Ok? Aí, Nara, mas como é que eu vou fazer essa contagem de material? O que eu vou saber? Como é que eu vou identificar isso? Gente, vamos utilizar aí a folha de verificação. As folhas de verificação, elas questionam o processo e são relevantes para alcançar a qualidade. E aí, gente, para que eu uso folha de verificação? Para verificar as causas dos defeitos ou não conformidades. Gente, folha de verificação para verificar por que o meu anestésico está acabando mais rápido, né? Por que a gaze tá sobrando gaze? Então, ela mostra o local e a forma de ocorrência. Onde essa falta de material está ocorrendo? É na odontologia? É na enfermagem? É no consultório médico? Tá? Determina o turno, o dia, hora, mês, ano e o período que ocorre o problema. As folhas de verificação, elas são altamente ajustáveis. Sabe uma folha de verificação que a gente sempre utiliza? Aquela da vacina, que vão colocando os pauzinhos, né? E no final do dia consolida. Aquilo é uma folha de verificação. Então, a folha de verificação ela vai me fornecer dados para outras ferramentas. Tá bom? Então, como é que a folha de verificação como pode ser uma folha de verificação? Ela pode ser uma folha de verificação simples, que está aqui, ó. Aqui eu estou fazendo controle de acidentes de trabalho. A folha de verificação, ela pode ser essa simples. Por exemplo, nós estamos aqui analisando o controle de acidentes de trabalho. Quais são as causas que podem que proporcionam o acidente de trabalho? As caixas de perfuro cortantes são lacradas quando atingem o nível de segurança? Sempre, na maioria das vezes, na minoria das vezes ou nunca. As agulhas estão sendo descartadas corretamente? Sempre, na maioria das vezes, na minoria das vezes ou nunca. Os EPIs estão prontamente à disposição quando necessário? As agulhas estão sendo corretas. Então, essa é uma folha de verificação. Eu posso fazer isso diariamente? Eu posso fazer essa folha de verificação, ela pode ser utilizada diariamente? Pode. Ela pode ser verificada por turno? Pode. Ela pode ser verificada por equipe? Pode. Porque eu posso ter várias equipes atuando no mesmo horário. Então, eu posso ter vários profissionais atuando no mesmo horário. Então, eu como gestão, eu como a pessoa, o líder que organiza tudo isso, vou definir em que momento eu posso usar a folha de verificação. Por turno, por dia, por semana. Então, eu como líder, juntamente com o time, vamos definir como que nós vamos utilizar a folha de verificação. E aí, a folha de verificação também
pode ser de frequência, né? Aqui, ó, eu estou falando sobre a administração de medicamentos. Eu tenho aqui as ocorrências. O medicamento está sendo administrado, mas ele não está sendo checado. O medicamento ele está sendo prescrito e não atrasado. Quantas vezes isso ocorre? Então, essa frequência aqui, ela pode ser diária, ela pode ser por turno, ou por profissional, ou mensal, ou quinzenal. Então, isso somos nós que vamos definir. O medicamento está não atrasado devido à dificuldade de entendimento da letra. Quantas vezes eu não entreguei o medicamento porque eu não entendi a letra de quem escreveu? Então, aqui ocorreu 9 vezes isso. Aqui, o medicamento prescrito, se necessário, e atrasado com horários fixos. Quantas vezes eu entreguei esse medicamento em horários determinados? E quantas vezes eu entreguei, quantas vezes o medicamento foi entregue erroneamente? Então, isso eu vou identificar onde? Isso está ocorrendo dentro da farmácia. Isso pode ser aplicado dentro do consultório odontológico, né? A lavagem de mãos. Quantas vezes o cirurgião dentista lavou as mãos hoje? Quantas vezes o técnico ou o auxiliar lavaram as mãos hoje? Quantas vezes faltou sabão hoje? Quantas vezes eu tive que repor o sabão? Quantas vezes eu tive que repor papel toalha? Então, tudo isso, gente, pode ser colocado aí na folha de verificação. E aí eu vou ter um total de quantas vezes. Isso aí, gente, pode servir o quê? Para o meu diagnóstico lá do meu consumo. Lembra que a gente estava falando de consumo mensal, de consumo quinzenal, dos insumos? Então, essa folha de verificação ela pode me ajudar nisso. Quanto que eu estou utilizando de material odontológico? Eu vou identificar. O que mais tem faltado? É anestésico? Por que está faltando anestésico? Porque eu estou utilizando muito? Porque eles estão perdendo o prazo de validade? Porque, então, tudo isso, eu estou fazendo muitas exodontias, eu estou fazendo muitos procedimentos cirúrgicos, então, podemos identificar, né? Então, gente, isso, sabendo o porquê daquele problema, eu vou me planejar para solucionar. E a folha de verificação ela vai me proporcionar isso, ok? Que vai me ajudar lá no plano de ação. Ok, Nara. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos falar de uma outra ferramenta para identificar os problemas, tá? Então, assim, eu vou exemplificar uma ferramenta, eu vou identificar problemas, eu vou utilizar agora uma outra ferramenta que eu poderia ter utilizado no lugar do brainstorming, que é a ferramenta dos 5 porquês. 5 porquês. Por quê? Porque eu sempre vou repetir a pergunta por quê diante da questão a ser aprofundada. E aí o que acontece? Com esse questionamento, vai ficar mais fácil de eu chegar a qual é a raiz do problema. Então, esse é um método bem interessante que ele pode ser utilizado em conjunto quando o grupo se depara com um problema bem complexo. Diferentes pessoas podem chegar a diferentes respostas para o mesmo problema. E eu trouxe aqui um exemplo que, de fato, ocorre nas nossas unidades. Tá? Vamos lá. Uma peça nossa com defeito, principalmente da odontologia, né? Que quebra bastante. Então, olha, caneta de alta rotação com defeito. Por quê? Por que eu estou com a minha caneta de alta rotação? Aqui ele colocou no processo produtivo, tá, gente? Eu vou falar aqui esse exemplo, mas depois eu vou voltar para a nossa caneta de alta rotação, tá bom? Então, eu tenho ali uma peça com defeito, dentro da indústria. Por que ela está com defeito? Resultou de um problema no processo produtivo. Por que resultou num problema no processo produtivo? Porque durante esse processo produtivo, ocorreu uma avaria no equipamento, durante a produção dela. Não é isso? E aí? Se ocorrer essa avaria, não deveria ter sido reparada? Não foi realizada a manutenção preventiva. Mas por que não foi realizada? Porque a manutenção preventiva do equipamento não estava incluída no plano.
E por que não estava incluída no plano? Porque o manual do fornecedor do equipamento não foi consultado. E aí, qual é a solução desse problema? Incluir ações de manutenção preventiva para o equipamento no plano. Então, isso pode ser aplicável para nós, os 5 porquês. Bora lá para a nossa equipe, a nossa caneta de alta rotação? Então, problema, caneta de alta rotação com defeito. Por quê? Por que a nossa caneta de alta rotação estava com defeito? Porque queimou uma peça. Por que queimou uma peça? Porque não houve a lubrificação correta da caneta. Por que não houve a lubrificação correta da caneta? Porque não tinha o óleo. Por que não tinha o óleo? Porque não foi pedido. Por que não foi pedido? Porque ele não está no nosso padrão de insumos. E aí, gente, se o óleo não está no nosso padrão de insumos, qual vai ser a solução disso? Inserir o óleo de lubrificação da nossa caneta no padrão de insumos da nossa unidade, do nosso sistema. Ok? Deu para entender, gente? Show de bola? Então, vamos lá. E aí, gente, eu gostaria de falar mais. Eu tinha mais algumas outras ferramentas aqui, que eu tenho Ishikawa, eu tenho diagrama de Pareto, que eu vou ficar devendo para vocês agora. Porque eu quero colocar aqui algumas observações, gente. Eu gostaria de enfatizar essa questão da observação. Por que nós estamos medindo em voltar para o início da nossa aula? Por que eu estou medindo? De fato, por que eu estou medindo? Eu quero medir porque eu quero priorizar. Eu tenho indicadores, mas eu tenho prioridades nesses indicadores. Tá? Eu vou estabelecer indicadores, mas com a ideia de que eu estabeleci prioridades. E não devo eu não devo medir só para que eu alcance metas, tá? Alcance metas, eu monitore, eu controle, não, gente. Eu quero focar na melhoria. Eu quero poder trabalhar direito, eu quero poder dar uma assistência melhor. Então, meu foco é a melhoria do meu serviço. Não é só alcançar a meta. Ontem eu estava discutindo isso com as minhas colegas. Não é apenas alcançar a meta. Porque eu posso alcançar a meta. Eu posso atender 12, 15 usuários. Eu posso fazer esse atendimento. Obrigada, doutor. Eu posso fazer esse atendimento, mas será que eu fiz um atendimento de qualidade? Eu atendi 15 usuários, mas amanhã voltam uns 4 ou 5 que a restauração caiu. E aí? Eu estou atingindo a meta, mas eu não estou fazendo com qualidade. Então, olha, é inviável atender 15 usuários. Vamos diminuir isso para 8, 10? Porque eu vou ter qualidade. Então, gente, é otimizar. Então, medir para controlar custos, só para controlar custos em vez de melhorar o desempenho da qualidade, também não é bom. Eu quero medir para melhorar o desempenho da qualidade. E, geralmente, gente, quando a gente melhora a qualidade, os custos diminuem dentro do nosso serviço. É claro que existem situações que eu vou ter um custo maior para eu ter uma qualidade melhor. Por exemplo, eu vou comprar uma resina, eu posso ter uma resina que eu vou comprar mais barato, mas, em compensação, ela não é adequada para a minha população, para o meu público. Ou eu compro uma resina de dente anterior para usar em todos os dentes. Então, tudo isso eu tenho um custo menor, porque eu vou comprar só um tipo de resina. Mas e aí? Eu vou usar mais, porque a resina vai cair. Então, enfim, será que esse custo vale a pena, essa redução? Né? Então, gente, é importantíssimo nós entendermos o porquê de usar as ferramentas da qualidade. E o objetivo, o nosso foco é melhorar. Porque todos nós queremos ter condição de trabalho melhor. Quando a condição de trabalho melhor, ela depende da gente, nós vamos mudar. Mas quando ela depende de um nível maior ou de outro nível, nós teremos argumentos, nós teremos fatos e evidências para apresentar tecnicamente para a nossa chefia. Olha, diretor, olha, meu chefe, eu não estou conseguindo atingir essas metas porque eu não tenho condição para isso. Está me faltando esse material, esse meu equipamento quebra demais.
Então, identificando e falando, gente, qual é o chefe, qual é o profissional que não vai querer um time assim. Tá bom? Então, sempre observar esses itens. Então, a gestão da qualidade, ela começa de uma forma muito simples. É claro que existem muitas outras ferramentas e podemos marcar um outro momento para a gente conversar mais sobre elas, tá bom? Hoje eu gostaria de deixar vocês com essas ferramentas e aí eu gostaria de passar para vocês a bibliografia que eu utilizei, tá? E assim, gente, no Google, no YouTube, tem muitos vídeos que falam sobre as ferramentas da qualidade aplicadas à saúde. Os livros estão aí, que a organizadora a doutora Vera Lúcia, esse Gestão da Qualidade da versão de 2018, é uma versão que, inclusive, tem um professor meu, que foi meu professor na pós agora, que é o doutor Alan Kern, que vai estar aqui no simpósio de segurança do paciente, que vai ser mês que vem. É interessante vocês estarem aqui nesse simpósio de segurança do paciente, o simpósio norte, vai ser bem legal. E ele escreveu um capítulo desse livro aqui, é maravilhoso. E finalizo com aquela minha frase inicial, né? Que quem não mede, gente, não gerencia. E quem não gerencia não melhora. E o nosso objetivo, de fato, é melhorar. E quanto mais nós formos melhores, nossa, gente, os resultados são extraordinários. E não só resultados pessoais, os financeiros também. Ok, gente? Eu agradeço muito, vou deixar aqui meu contato, esse aqui é o meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu e-mail e o meu contato com o WhatsApp, e eu estou às ordens de vocês, ok? E agradeço, gente, eu estou às ordens aí para o que vocês precisarem. Eu vou me despedindo de vocês, eu espero ter ajudado a todos. Gratidão.